doutor Fábio já está pronto aqui para conversar com a gente, para tirar algumas dúvidas sobre o olho seco dos nossos pets. Olho ressecado, olho seco, é assim mesmo, doutor Fábio, tudo bem? Boa tarde, Priscila, é um prazer novamente estar aqui com você, tirando a dúvida dos telespectadores. É olho seco que a gente fala, olho ressecado, pode usar os dois nomes? Isso mesmo, realmente é o nome mais conhecido, né, popularmente, né? Então, o olho seco realmente é uma afecção bastante comum, mais que tudo nos cães, né? Mas os gatos também eles são acometidos com essa afecção, tá? Logicamente com sua incidência um pouco menor. Muito mais os cachorrinhos, então, do que os gatos, mas também pode acontecer. Então, os donos, todos quem tem gato em casa, já fica de olho aí, para se tiver algum sintoma, já correr atrás. E fica realmente seco o olho, não é isso? Realmente seco, Priscila. O olho seco nada mais é que uma deficiência do componente aquoso da lágrima. Lembrando que a lágrima ela não é só composta por água. Né? E sim também por muco e gordura, né? Então esses três componentes vão compor a lágrima, né? E a maioria dos pacientes, né, que vem apresentar a tal afecção, eles vêm apresentar uma deficiência do componente aquoso, né? Mas o componente mucoso e o gorduroso também eles podem sofrer alterações também. Mas normalmente para então de sair a água ali, por isso que fica ressecadinho. A gente tá até vendo, tem um cachorrinho aqui atrás de mim de óculos, que eu achei a coisa mais linda. Eu queria, por favor, Rafa, que você jogasse as fotos que a gente separou aí pra tela cheia pra turma de casa, já pra turma começar a identificar como é que é a história do olho seco pra quem tem bichinho. Aí seria mais ou menos o olhinho ressecado já, né? Isso já mesmo, pode ver Priscila. que... A gente vê um olhinho totalmente sem brilho, né? Aquele olho opaco, sem vida, né? Algumas fotos mais para frente vai demonstrar também aquele olho totalmente com secreção, né? E a secreção ela começa a ficar grudada, né, nas pálpebras, tanto superior quanto inferior, né? E através dos sinais clínicos, né? Que fica vermelhinho também, vermelhinho, né? Vermelhinho conjuntival, né? Essa descarga ocular mucosa, né? Essa perda de pigmentação. Olha aí, bem característico, essa foto né? Realmente ela é bem indicada nesses casos, né? Então a gente observa realmente um olho sem vida, né? Que esse olho opaco, né? Que realmente é um olho bem né, característico de olho seco, né? Um olho... Aí depois que você, por exemplo, teve os sintomas, a pessoa viu o olhinho vermelhinho, viu um pouquinho, né, dessa secreção que muita gente achava que era conjuntivite, né? Antigamente se identificava como conjuntivite, né, doutor? Isso. Antigamente o diagnóstico era diagnosticado erroneamente como uma conjuntivite não específico bacteriana, né? Então os pacientes eram tratados com antibióticos tópicos, né? Ou com a combinação de antibióticos com esteroides, né? Só que hoje já sabe-se realmente que essa secreção mucopurulenta, isso aí não é pus, né? Isso aí, como eu falei anteriormente, nada mais é que muco e gordura, que são componentes naturais da lágrima, né? Então eles ficam mais evidentes em decorrência dessa falta da produção da parte aquosa, do componente aquoso, né? Então, realmente é uma incidência muito comum, né? No dia a dia a gente vê, né, praticamente todo dia. Nossa, eu nem imaginava que era tão comum, nem sabia. Eu conheço pessoas, o pai de Jade, inclusive, já estava comentando aqui, o pai dela tem o olho ressecado, que é uma coisa que acontece nos humanos, mas eu não sabia que podia acontecer nos bichinhos também. E tem que cuidar, é um tratamento que depois vai durar o resto da vida, não é isso, doutor? O resto da vida, né? Um tratamento contínuo, ad eterno, né? Então a gente tenta fornecer, né, uma terapêutica indicada para cada caso, né? Logicamente a principal causa é imunomediada, ou seja, o próprio, né, sistema imunológico do paciente ele começa a atacar essas regiões onde não produzir a lágrima, né? Aí realmente vai diminuir essa produção do componente aquoso. Então o tratamento é com colírios, né, ad eterno, a gente consegue, dependendo muito do teste de Schimmer que foi passado também. Bota a foto aí, Rafa, essa última foto do cachorrinho com a fitinha, é o teste que faz para identificar o Schimmer, né, uma fitinha que realmente vai avaliar a produção do componente aquoso da lágrima, né? E é imediato, instantâneo a gente já consegue saber o resultado. Em um minuto a gente já consegue ter uma noção se o paciente realmente né, diagnosticado como tendo olho seco ou não. E aí, a partir disso, uso de colírios constante contínuos. Vai melhorar, o puzinho a gente vai ver que não vai aparecer mais, porém tem que todos os dias tratar com a história do colíriozinho. 70 a 90% dos pacientes, Priscila, a gente consegue solucionar com tratamento à base de colírios, né? Uma parcela mínima, né, aí só feita através de cirurgias, né? Tem cirurgia mas tem a transcrição do ducto parotídeo.
né? Mas é uma parcela mínima dos animais que atendemos no dia a dia. Então, no geral, não precisa se preocupar tanto, porque a cirurgia é mais alguns casos específicos. Na maioria dos casos, com o colírio já tem a solução, o que é ótimo, né? Ó, a turma de casa aqui já tá mandando pergunta, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntinhas de vocês. Deixa eu mandar beijo, agradecer o carinho da turma aqui, ó, da Veru CVV, que tá de olho, da Aline 003, o Túlio Pereira, que inclusive tá perguntando aqui o que o olho seco pode causar no bichinho, se é só esse sintoma mesmo ou se pode trazer algum outro dano ao nosso pet. Pode sim, a sensação que eles têm, Priscila, em decorrência dessa falta de produção de lágrima, é como se fosse uma areinha dentro do olho. Toda vida que os animais piscar, tem a sensação que tem areinha, né? Então isso vai provocar inflamação intraocular, por isso que vem sair vermelhinho, essa hiperemia conjuntival, né? Então a perda do brilho da córnea, né? Tem pacientes que têm tanta pigmentação na córnea que eles começam a ter déficit de visão. Eles começam a ter, não enxergar direito, né, em decorrência do depósito de pigmentos provocado em decorrência desse olho seco, né? Vixe. Além de provocar úlceras de córneas também, né? Ai, meu Deus, então pode ser mais grave ainda. Mais grave. Então precisa cuidar realmente, tem que usar o colírio, tem que tomar conta, ó. O Romário Macedo, que também tá de olho aqui na gente, tá em Porto do Mangue. Um beijo, Romário. Você em casa tem mais alguma dúvida também, manda pra gente no @tudo com Priscila Freire. O Romário quer saber, ó, a gente conversou sobre isso lá embaixo. Se cachorros que dormem no ar-condicionado têm mais chances de ter o olho seco. Olha aí. Isso. A gente falou sobre isso, Romário, lá embaixo. Muito bem, Romário. Como em humanos também, né, existem vários fatores que vão predispor realmente o paciente ter o olho seco. E um deles realmente é o clima seco, é o ar-condicionado, né, a poluição. Né? Então imagine, se o paciente já tem uma predisposição a ter olho seco e ele está nesse ambiente, ele só dorme com ar-condicionado. Né? Ele realmente, o clima seco, né, em algumas regiões. Então isso vai predispor ainda mais, né, vai acentuar ainda mais os sinais clínicos, né, desse paciente. Então isso tem que ser evitado. Então, né? dormir lá na cozinha, dormir no quintal, dormir em outros lugares que não dentro do quarto, porque muita gente dorme, né? Como cachorro. Paixão não dorme, viu? Só para deixar claro que a Paixão dorme no cantinho dela, ela tem a caminha dela toda organizada. Mas eu nunca tinha pensado nessa hipótese de que o ar podia causar alguns outros problemas. Agora, uma pergunta minha, o ar pode causar também problemas respiratórios nos bichinhos? Tipo, se tiver muito frio, eles podem ter uma gripe, alguma coisa assim? Ou esse problema do olho seco já é o principal? Que eles... Pode. Realmente tem aqueles pacientes mais geriátricos, né, os idosos, né, realmente nesses períodos de inverno, né, em que a temperatura diminui drasticamente, né, realmente os animais ficam mais sensíveis, né, a essa diminuição. E aí vem a gripe, né, até mesmo pneumonias, né? Então isso, e o ar pode ajudar ainda mais. Evitar mesmo, né? Evitar, é indicado. Eu acho que tudo que é demais, né? O cachorrinho, acho que assim como a gente tem os cuidados com a gente, né? Não pegar muito sol, por exemplo, também não deixar os bichinhos muito expostos ao frio lá no ar-condicionado. Tem necessidade dos bichinhos estarem dormindo no ar-condicionado. Acho que mesmo nos dias mais quentes, né, doutor? Acho que não precisa, né? Acho que os bichinhos, eles sabem se defender, eles têm, né, todos os aparatos deles lá. Tem mais perguntas chegando aqui, ó. A Tainá Magalhães, ela quer saber se ela consegue diferenciar a conjuntivite do olho seco, porque ela disse é muito parecido pelas fotos que viu aqui. É parecido. Na verdade, o olho seco, né, ele é descrito como uma ceratoconjuntivite seca. Ou seja, em decorrência dessa falta de produção de lágrima, né, realmente esse olho vai ficar sem lubrificação. Toda a vida que o animal vai piscar, então vai ter o maior atrito da superfície ocular, né, com as pálpebras. Né? Então isso vai provocar inflamação tanto na córnea quanto na conjuntiva. Né? Então realmente as duas regiões do bulbo ocular realmente estão acometidas. Então realmente é difícil, né, distinguir, né, sem passar por um exame oftálmico, né, bem apurado, se realmente tem apenas uma conjuntivite ou se realmente, se essa conjuntivite está associada realmente ao olho seco. Ó, gente, o doutor Fábio, ele fala com muita propriedade sobre essa história toda dos olhos, porque é oftalmologista veterinário, entende muito, estudou, foi embora de Natal para estudar, sabe bastante sobre isso, assim como o doutor Fabrício, que é o irmão de doutor Fábio, gêmeos, que eles vêm aqui, a gente fica doido sem saber quem é quem, que é especialista em cardiologia veterinária, e o doutor Fábio está aí sempre posto, sempre à disposição lá no Hospital Veterinário de Natal para receber você, o seu cachorrinho, o seu pet. Se você viu alguns sintomas, por exemplo, o olhinho vermelho, né? Essa remelinha, como a gente mostrou aí,
Pode procurar os meninos, porque tem que usar o colírio, e de hoje em diante você vai ter que usar no seu cachorrinho sempre, porque senão ele vai ficar com aquela sensação do olho com areia, é terrível, né? Ninguém merece, a gente não merece nem nosso bichinho. Ó, tem só mais uma pergunta que fugiu um pouquinho do assunto, Michel, mas eu vou perguntar aqui, ó. O Michel Ângelo, ele tem um pincher que está tendo febre. Agora, como é que a pessoa sabe que o cachorro está com febre? Porque eu fiquei super curiosa aqui. A gente consegue identificar a temperatura realmente do corpo deles? Fica bem quente, ele quer saber o que é que ele deve fazer. Se dá algum medicamento, você tem que procurar imediatamente o hospital. Febre, Priscila, realmente é sinal que realmente o organismo dele está reagindo contra algum patógeno realmente que está provocando isso. Não? Então é super interessante passar por uma avaliação, né, por um clínico responsável, para realmente saber qual o motivo dessa febre. Né? Então a febre pode ser provocada por N problemas, né? Então, realmente é super interessante fazer uma bateria de exames, uma bateria de exames para realmente saber qual o motivo dessa febre. Se realmente é uma infecção viral, se realmente tem alguma bactéria relacionada que está provocando essa febre, né? E a maioria das vezes sentimos, quando palpamos a barriguinha do cachorrinho, do animalzinho, do gatinho, a gente sente um pouquinho mais quente, né? Mas realmente só a mensuração com o termômetro. Nem sabia. E tem como tirar a febre deles também com o termômetro? Nem sabia dessa, adorei. Então, ó, Michel Ângelo, para você que está assistindo, que disse que seu pincher está com febre, por favor, querido, saia de casa, vá-se embora lá no Hospital Veterinário de Natal, leva o seu pincher lá, porque pode ser alguma besteira, mas também pode ser alguma coisa grave, e é bom que identifique logo, né, doutor? Quanto antes. Por favor, o quanto antes. Deixa eu agradecer ao doutor Fábio por ter vindo mais uma vez. Tem muitas perguntas aqui, depois eu vou encaminhar tudo para você, primo. Você vai botando por mim responder, vai respondendo para eles aqui. Tem gente querendo saber mais sobre o tratamento, mas no geral o colírio, né, doutor Fábio, da história do olho seco. Muito obrigada por ter vindo. Beijo para toda a turma lá do Hospital Veterinário de Natal. E você em casa, meu amigo, minha amiga, tem bichinho, você já sabe, lá no Hospital Veterinário de Natal, os meninos têm um especialista em cada área. É a maior turma de especialistas do estado. Então, ó, seu bichinho não passa perreio, né, doutor Fábio? Isso mesmo, Priscila. Realmente o hospital está sempre disponível para ajudar todos que uma vez venham nos solicitar, pedir ajuda. Show! Estamos de portas abertas para todo mundo. Obrigada. E tem taxidói agora, eu que não dou conta de levar paixão. Hey, manda táxi, papai do céu.